O autor relata sua experiência no movimento de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Esta edição do programa Quarta Capa apresenta o livro Por que Cresce a Violência no Brasil, escrito pelos professores Luiz Flávio Sapori e Glaucio Soares. A obra toca em um ponto-chave para o problema da segurança pública do país. Por que os índices de criminalidade estão piorando exatamente em um período de melhoria dos indicadores socioeconômicos? O novo lançamento da editora PUC Minas começa a responder essa pergunta e propõe um novo caminho para o debate da violência no Brasil. O livro resultou de uma proposta da própria editora da PUC Minas, através do diretor da época, o Patrus Ananias, que acabou de se eleger deputado federal. O Patrus me procurou e me fez a proposta. Olha, a editora quer produzir um livro que tenha apelo público, para o leitor leigo, que se interessa pelo tema da segurança. E nós estamos precisando de livros que falem para esse cidadão comum. Eu aceitei na hora o desafio e contactei o Glaucio Soares do Rio, porque nós temos muita convergência de ideias, nós temos o mesmo diagnóstico do fenômeno do crime no Brasil e a mesma proposta de solução. Então foi de imediato, foi uma parceria rápida, proveitosa, e eu devo, o padrinho desse livro é, na verdade, o Patrus Ananias. Ele que deu a bênção, foi ele que induziu e nos estimulou a produzir essa obra. Surgiu a ideia de que escrevêssemos um livro sério, baseado em pesquisas, mas escrito de maneira a que o homem comum, de aquilo que chamam de classe C e D, com algo de curso secundário, pudesse ler e entender. Ou seja, não ocultar as ideias por detrás de um palavreado difícil, mas fazê-las simples. Eu fico muito feliz, A dedicatória que o Sapori fez foi muito afetuosa, muito generosa, inclusive. Eu fico muito feliz porque eu considero que nós temos realmente um grande desafio em Minas Gerais, no Brasil, nesse momento, que é enfrentarmos e superarmos a violência. O livro é simplesmente uma análise sociológica para explicar a seguinte questão. Por que a violência no Brasil, aí nós estamos falando de homicídios e roubos principalmente, são os principais crimes do nosso dia a dia. Por que os homicídios e os roubos estão crescendo tanto no Brasil nos últimos 20 anos, mesmo com a redução da pobreza? Mesmo num período, e a gente mostra isso no livro, num período onde as desigualdades sociais diminuíram muito no país. Num período em que o desemprego chegou a patamares muito baixos. Então, essa contradição, ou aparente contradição, que a gente queria responder e mostrar que outros fatores sociais estão impactando o fenômeno. Não dá mais para explicar o que acontece no Brasil, apelando para os valores, para essas dimensões do senso comum, da pobreza, da miséria, como se o criminoso estivesse matando, roubando por sobrevivência. Não é mais isso. A realidade mudou. Tem outros fatores muito mais complexos. Por que deveríamos esperar que a redução da pobreza implica necessariamente na redução da criminalidade? Por detrás disso, há um cacoete analítico, há um vício analítico, que é vincular o crime à pobreza. Reduziu-se a pobreza, reduziu-se a miséria em todo o país, sobretudo no Nordeste. E, não obstante, aumentou a violência, sobretudo no Norte e no Nordeste, te mostra que o suposto estava errado. A realidade não está errada, ela é o que ela é. Mas nós tínhamos esse cacoete analítico de pensar o crime e a violência a partir de teorias sociológicas que já estão meio velhinhas, bastante ultrapassadas. Nós já tínhamos uma série de dados sistematizados, dados estatísticos, criminais, sociais, econômicos. Tínhamos todo um embasamento de pesquisas realizadas no Brasil nos últimos 20 anos sobre o crime e violência. Então tínhamos uma quantidade grande de pesquisas de outros sociólogos, economistas. Então o que a gente fez foi sistematizar esse conhecimento. Analisar o que havia de novo e o que já havia mais antigo, e construir uma análise sociológica para dar sentido a essa questão. E a partir disso nós podemos argumentar
que o crescimento da violência no Brasil está associado, basicamente, em boa medida, à consolidação do tráfico de drogas. Não é a droga, não é o consumo da droga, mas o comércio, o negócio da droga que vai gerar violência. E a impunidade, e a baixa severidade da punição, o baixo grau de certeza da punição. O Estado de Direito no Brasil funciona muito mal. Muito mal. E à medida que ele gera impunidade, ele induz a perpetuação da violência, ele fomenta uma cultura da violência. E isso é o que está acontecendo no nosso dia a dia. Os crimes violentos são jovens, a vítima é jovem, o algoz é jovem. É de hoje? Não. Há 30 anos atrás, mais de 30 um pouco, Hirsch e Gottfredson mostraram que em países diferentes, em épocas diferentes, tinham dados de 200, 250 anos atrás, os jovens eram muito mais violentos que as crianças, os maduros adiantados e certamente do que os idosos. Então, há uma série de outras variáveis que contam. Não é só miséria, pobreza. A contribuição desse livro para a comunidade acadêmica, ela decorre de imediato pela importância dos autores e pelo reconhecimento que eles têm na comunidade acadêmica. Seja aqui na nossa PUC Minas, onde está presente o professor Luiz Flávio Sapori, seja no Rio de Janeiro, onde o professor Glaucio tem também a sua trajetória acadêmica e intelectual muito forte, né? Agora, a nossa expectativa é de que esse livro vá além dos muros acadêmicos, que se torne também uma leitura de todas as pessoas, em todos os níveis e classes sociais e idades, que estejam comprometidas com a construção da paz e a proteção da vida do Brasil, com o enfrentamento da violência, com a construção efetiva de políticas eficazes de segurança pública que efetivamente possam prevenir e combater a violência e, ao mesmo tempo, resguardar os direitos humanos e os direitos do cidadão. Muito se fala de impunidade e se relega ao plano da ignorância a equação da impunidade. A equação é séria. Se olharmos somente para as penas, aumentar as penas por si só não reduz a impunidade. Por quê? Não reduz o crime. Porque se não houver apreensão, julgamento, condenação, encarceração do criminoso, fica essa lei, crime hediondo para isso, crime hediondo para aquilo, crime hediondo para tudo, no papel. Ninguém é preso. Então, numa equação multiplicativa, se um dos fatores é zero, o resultado todo é zero. Isso significa que, se a punição for zero, o resultado é zero. Mas, se a apreensão, a eficiência policial ou judiciária também for zero, o resultado será zero. Então, não é possível olhar para um lado só e sugerir penas horrorosas. Vamos, garrote vil, queima, né? Vamos voltar, né? 300 anos. E, além disso, é ineficiente, não acontece. Essas duas coisas andam juntas. O bem maior que nós temos no Brasil e no mundo é a vida humana. É em torno da vida humana que nós nos coesionamos e organizamos a sociedade e, a partir da sociedade, organizamos o Estado, que nós queremos seja cada vez mais o Estado democrático de direito. Ora, se é a vida o valor maior, mais importante, nós não podemos aceitar a violência como ela se coloca hoje no Brasil. Leia o livro com tranquilidade, sem medo. Um livro foi escrito para você, né? Que não é especialista em segurança pública, que não é acadêmico, pesquisador. Eu e Glaucio nos preocupamos em ter uma linguagem acessível, mas ao mesmo tempo mostrar que o tema é profundo, é complexo. Né? Não dá para você partir, né, de visões muito simplistas, achar que uma medida vai resolver o problema, uma solução para o grave problema da violência. Então leia o livro com tranquilidade. Eu acredito que você vai ter elementos novos para pensar essa situação. E acredito o seguinte,
À medida que o cidadão brasileiro se informa mais sobre esse tema, ele vai ter mais capacidade de pressionar os políticos, porque a solução do problema está na mão dos políticos, dos prefeitos, dos governadores, da presidência da República. São eles os que têm na mão a responsabilidade de fazer políticas de segurança pública e não estão fazendo bem. E à medida que o cidadão brasileiro se torna mais informado sobre o tema, mais qualificado para discutir o tema, eu acho que o Brasil pavimenta uma solução mais rápida para esse problema. Então, o livro foi escrito para você, que não é um especialista, mas é alguém que se preocupa com a questão da violência no Brasil. Cujas obras reconhecem a simbologia de Análise de Mercedes. textos poéticos da era clássica, a épica, a lírica, meados do século conto e a XX no fábula. Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Where could we wanna go tonight?